Voltamos com o nosso Tome Ciência, discutindo a água nossa de cada dia, com a participação do Luiz Edmundo Costa Leite, subsecretário estadual de Ciência e Tecnologia aqui do Rio de Janeiro, o Paulo Canedo, coordenador do Laboratório de Hidrologia da COP, da UFRJ, a Romilda Lemos, professora de Gestão Ambiental da FAETEC, e o Humberto Albuquerque, que é presidente da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas e também lá da CPRM. A gente, no início do programa, está vendo aqui, até o Luiz Edmundo parece que falou bem, e todo mundo, o homem, o preconceito, o Romilda falava, esse conceito, o homem é capaz de dar um jeito, ou seja, a ciência evoluiu bastante, talvez até o preço da dessalinização esteja mais propício do que já foi, mas até que ponto o cientista, eu começaria pela Romilda, é capaz de influenciar nisso, ou o problema passa por essas políticas públicas, como a gente que criticou a falta de um tratamento mais adequado? Até que ponto ciência e poder, aí no caso, estão nessa questão? Eu acho que falta um pouco mais de conversa, né, entre os cientistas e quem está no poder, né? Eu acho que quem está no poder tem que chegar e saber a opinião da ciência sobre os assuntos, né? O povo, né, as pessoas, de uma forma geral, tem que ter acesso à informação, né, através, eu acho um movimento muito interessante que está acontecendo hoje em dia, a difusão científica está ampliando aqui no estado do Rio, no Brasil como um todo, né, que é uma forma das pessoas aprenderem, né, realmente um pouco mais sobre todos os assuntos da ciência, inclusive sobre a água, né, e cobrar até dos políticos essa interação com a ciência, né, para que a gente possa resolver os problemas de verdade, ter soluções para os problemas. Né? Nesse seu trabalho lá, que reflete-se exatamente sobre pessoas ainda jovens, embora curso superior, no que você coloca o problema mesmo de poluição de rios, né, degradação de águas, você percebe que há uma conscientização, que as pessoas economizam água, têm mais cuidado? Funciona realmente? Quando eu trabalho muito com crianças, né? As crianças, elas aceitam tudo, né? Que você passar para elas têm uma aceitação muito grande, né? E elas já têm preocupação, né? Pequenininhas que são, já têm uma preocupação realmente com essa questão toda que hoje em dia se fala muito, né? Escassez, poluição da água, né? Lá, né, na região que a gente trabalha, né? É uma região que sofre com enchentes, né? Que tem rios poluídos. Então, eles estão ali no dia a dia, passando para lá e para cá e vendo aquilo tudo. Quando a gente chega com a explicação do porquê, né, que essas coisas acontecem, a receptividade é muito grande e elas sempre perguntam, né, como fazer para melhorar, né? E eu acho que essa é uma forma da gente mudar a situação, né? Seja um caminho através da semelhante, formação, né? da informação, A que eu questão do acho que ainda está fundo, muito restrita. Muitas crianças hoje em dia são as principais baluartes. Papai não fuma, né? Elas acabam na questão da saúde incorporando. A Tomara gente que na muda uma questão da sociedade água. através das crianças mesmo, né? Essa é a ideia, né? Canedo, você criticou aí essa questão específica. Por que que a ciência, por exemplo, vocês, o próprio Luiz Edmundo também é lá da hidrologia, por que vocês não conseguem convencer as autoridades, ou é impossível mostrar que essa questão é grave e pode ter uma solução? Não, eu acho que isso é feito. Eu acho que falta ciência para uma série de coisas. Enfim, os cientistas podem contribuir bastante para o bem-estar do mundo, etc. Porém, no que diz respeito à água e combate ao esgotamento sanitário maltratado, etc., etc., o que falta não é ciência. O que falta eu diria que é um vergonha na cara. É questão de prioridade. Os governos não deram prioridade. Quando o governo, e isso foi lá da época do Império, deu prioridade à eletrificação, está aí o Brasil, enfim, é um país com um grande know-how de eletricidade, produtor de energia elétrica, matriz limpa, 99,97% dos lares do Sudeste abastecidos, etc. Não deu prioridade nenhuma ao saneamento. E nem ao abastecimento público. Por exemplo, nós aqui temos uma jabuticaba, que é tipicamente brasileira, temos a caixa d'água. A caixa d'água é uma coisa que todo mundo aqui entende como absolutamente normal eu ter uma caixa d'água em casa. Não é. É absolutamente anormal. Nenhum lugar do mundo tem caixa d'água. Puseram uma caixa d'água para esconder, é um biombo para a ineficiência da empresa de saneamento. Para você não enxergar que a empresa de saneamento não pôs água na sua casa,
criou-se uma caixa d'água. O fluxo não é O permanente. fluxo não é permanente. É igual, para que o telespectador compreenda, é igualzinho cada lar ser obrigado a ter um gerador de energia elétrica para quando a Light não abastecer. Então, a Light não abastece, eu crio um bioma para você não enxergar isso. Obrigo você a ter um gerador. O gerador da eletricidade é a caixa d'água. Isso foi uma ideia de Dom João, Dom Pedro, não sei mais quem foi um dos Lá imperadores, atrás. Né? que enfiou isso na cabeça dos meus tataravós, que passaram dos meus avós, meus pais, e aqui estamos nós hoje fazendo caixa d'água nas casas. Essa falta de prioridade é que pôs o Brasil numa situação absolutamente incompatível com a sua riqueza. O Brasil é a sétima, oitava economia do mundo e está longe de ocupar uma posição similar no que diz respeito a... Eu vou botar um pouquinho no fogo, já que você começou com essa brincadeira de fogo, Luiz Edmundo, que é uma situação, você é um cientista originalmente, né, sempre dedicado à questão do esgoto, mas conhece também um pouco as questões do poder, né, como subsecretário. O que você acha que pega? Não, a questão da ciência realmente é muito importante para caracterizar o problema e para buscar soluções junto com a tecnologia. E isso nós dominamos perfeitamente. A questão realmente é uma questão política e muitas vezes fala tal, aquela expressão vontade política, que para mim não é exatamente isso, é vontade do político, não é vontade política. E além disso, um problema que eu acho que também é muito sério é a questão da gestão. Quer dizer, de certa forma, o que eu vejo é que muitas vezes existe uma certa inibição, digamos, de colocar recursos com a desculpa de que a gestão é mal feita. Então, mais recursos que se coloca, então, numa gestão ruim, você vai ter desperdício de recursos. Eu já vi esse argumento em diversos lugares. Agora, isso que já foi mencionado aqui pelo Canedo, que é terrível, eu me lembro, quando eu trabalhei na região dos lagos, todas as casas têm cisterna. E a cisterna é feita antes de se fazer a casa. Que não é só a caixa d'água, não. Além da caixa d'água, tem a cisterna. É uma tal cultura, né, que ficou entranhada que as pessoas nem questionam, acham que isso é normal. Primeiro a cisterna. Quer dizer, sem entender que isso, a cisterna, inclusive, é uma fonte terrível de contaminação. Tá certo? Mas aí você vê o seguinte, eu vou dar um dado aqui para você ver como é grave esse problema. Isso é quando tem algum abastecimento, alguns dias por semana, algumas horas. Agora, cerca de município Duque de Caxias, um município importante, tem umas 300 ou 400 mil pessoas que não têm abastecimento de água no entorno da refinaria Duque de Caxias, que esse ano está recebendo 3 bilhões de investimento, só a refinaria. No entorno, 400 mil pessoas não têm abastecimento. Tem que buscar água no subsolo, água exatamente contaminada. Isso é dramático. Pela própria refinaria, mas presença, a maior parte das pessoas não tem sequer ideia disso. E aceita isso até como uma coisa, não digo natural, mas que é o jeito. Mas, ao mesmo tempo, há uma tendência, a gente está citando o Rio de Janeiro, no próprio Rio de Janeiro, na área do Fundão, por conta de Olimpíada, Copa, vamos recuperar aquela área de manguezal ali perto do Fundão, Tietê, né? Tá, o exemplo de Londres, do Tâmisa, podemos recuperar. É efetivo, é para inglês ver isso? Quer dizer, até que ponto essa tentativa de recuperar os rios que estão em área de tanta poluição por falta de tratamento de esgoto é um caminho? Olha, eu acho que é um caminho. Eu acho que despoluir os rios é uma coisa que pode ser obtida com uma certa, não com muita dificuldade, até porque não tem segredo para fazer isso, não tem segredo. Mas o segredo passa por você ter a rede de saneamento básico, você ter a coleta do resíduo sólido, você ter o tratamento do esgoto, você tem que ter essas coisas todas para poder pensar em que o seu rio vai melhorar a sua qualidade de água. Mas voltando só um minuto sobre o que o professor falou, é que realmente eu não sou nordestino e estou no Rio há 20 e poucos anos e tive uma pequena propriedade aqui próximo e fiquei impressionado de que a população difusa no estado do Rio de Janeiro se abastece com água de pior qualidade do que o no Nordeste. Por incrível que pareça. Porque para o Nordeste, pela não existência, normalmente são captações em águas de poços tubulares. Tá certo? A grande maioria da população
difusa, não tem águas de rios, são águas de poço, poços. né? Aquele tradicional. Ou vem das barragens mediante tratamentos prévios que é ofertado uma água com qualidade. Então, eu fiquei realmente a 100 quilômetros do Rio de Janeiro, Saquarema, tá certo? A população difusa, a gente tinha um sítio lá, se abastece com água de péssima qualidade, tá certo? Que essa água de freático, que a gente sabe que está bastante contaminada, que ela é uma água fácil de contaminar. Então é impressionante que a gente olha, por exemplo, o governo lançou o programa Água para Todos, a exemplo do Luz para Todos. Agora nós temos um decreto assinado pelo presidente para a Água para Todos, olhando principalmente, em função do programa da Brasil Sem Miséria, para os 20 milhões de pessoas que vivem numa faixa de pobreza abaixo de R$ 70 reais por mês, né? Então, essa população provavelmente não tem saúde, não tem água, não tem esgoto, não tem saneamento e, às vezes, não tem até ainda a energia elétrica. Então, esse programa está montado, é uma oportunidade. E aí nós temos uma clareza, professor, de que a água subterrânea pode ser o suporte para atender essa população difusa do país inteiro. Tá certo? Não vamos fazer barragem, não vamos fazer Grandes estações de tratamento. Estações de tratamento, coisa alguma. Porque a água subterrânea disponível no país atenderia tranquilamente a população difusa do país. Em qualquer ponto do território nacional. Porque a água subterrânea existe com maior ou menor quantidade em função da geologia e da rocha. Tá certo? Mas ela existe. E para atender a população difusa, ela está lá. O programa de governo do Água Doce, do que o MMA promove no Nordeste, porque aquilo que a gente falou de dessalinizadores, está sendo fartamente utilizado no Nordeste, porque não tem água, a água subterrânea que tem é muito salinizada, muito salgada. Então usa-se o dessalinizador. Mas o dessalinizador traz com ele um outro problema, que é a poluição do solo, por conta do resíduo que volta mais cloretado do que antes, né, quando se extrai a água doce. Então, agora tem um projeto que é um pacote, para quem quiser visitar, tem vários experimentos já feitos em vários estados do Nordeste, onde você tira a água salgada ou salobra do poço, você tem um tratamento com uma recuperação, uma dessalinização, a salmoura é utilizada em tanques, criando peixes, tilápias, produzindo 3 vezes por ano, algumas toneladas de tilápia. Essa água continua sendo irrigando plantações de plantas de sal, a triplex, que é uma planta que vive da água salgada, inclusive despolui o solo, e essa planta é forrageira e mantém um rebanho de caprino. Então é um projeto integrado que fornece a água doce e a renda familiar. Tá certo? Muito interessante, que já sendo experimentado no Nordeste brasileiro. Bem, eu vou ter que fazer mais um intervalo, mas já já a gente está retornando com a nossa discussão sobre água.